E aí galera, sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E no nosso experimento de hoje, nós vamos trabalhar aí a reatividade de metais, um segundo vídeo aí da nossa série sobre reatividade, tá ok? Então assistam aí nossa abertura novamente, curtam o vídeo e aproveitem para se inscreverem no nosso canal. Muito bem, gente. Então vamos lá. No vídeo anterior sobre reatividade de metais, eu falei com vocês aí sobre a reatividade em relação ao ácido clorídrico. Existem metais que são mais reativos, existem metais que são menos reativos, tá? Aí menos reativos, mais reativos que o hidrogênio, por exemplo. Agora, como classificar esses metais em ordem de reatividade aí entre esses grupos? Por exemplo, prata, ouro e cobre eram menos reativos que o hidrogênio. Como fazer para classificar quem é mais reativo? Bom, isso eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Vamos lá? Para fazer esse experimento de hoje, eu tenho aqui uma plaquinha de cobre, uma moedinha de prata, uma solução de nitrato de prata, aqui eu coloquei só o íon prata positivo, né, o íon prata, que é o que importa aqui pra gente, e aqui uma solução contendo íons cobre 2, né? Então aqui no caso é o sulfato de cobre que eu estou usando aqui para fazer a solução, ok? Solução sulfato de cobre aqui eu fiz 0,1 molar e o nitrato de prata também 0,1 molar, ok? Bom, como que a gente pode saber se os metais, que metal é mais reativo? Lembra que eu comentei das evidências de reações químicas? O que são evidências mesmo? É liberação de gás, formação de precipitado, mudança de cor. Então, se você coloca um metal em uma solução e evidencia alguma coisa desse tipo, é uma reação que está acontecendo. Então, evidencia, por exemplo, que o metal é mais reativo que a solução. Que o metal, por exemplo, vamos pegar aqui, o cobre. Cobre metálico, aqui é o cobre iônico, cobre em solução. A mesma coisa para prata. Prata metálica, aqui é a prata em solução. Se eu pego aqui e coloco esse cobre dentro da solução de prata e acontecer alguma coisa aqui diferente, liberação de gás, mudança de cor, da solução ou do metal, isso indica, por exemplo, que o cobre seria mais reativo que a prata que está aqui na solução. A mesma coisa para a moeda de prata. Se eu colocar a moeda de prata aqui dentro da solução de cobre e acontecer algo diferente, é uma evidência de reação. Então significa que a prata seria mais reativa que o cobre. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, o cobre na solução de íon de prata e a prata na solução de íon de cobre. Vou começar com a moeda de prata aqui, ó. Vou colocar a moeda de prata aqui dentro. Pronto. Então a moeda de prata, galera, reparem, chega mais, colocando pro lado aqui, Marcelo. Ó, reparem que a moeda de prata, ela não teve grandes alterações, tá? Pois eu vou socar o dedo aqui dentro aqui para tirar ela para mostrar para vocês, não teve alteração. E a plaquinha de cobre, vamos colocar na solução de prata. Quando eu coloco a plaquinha de cobre aqui na solução de prata, observem. Opa, o professor Marcelo colocou errado ali, hein? Observem que houve uma alteração. A placa de cobre começou a ficar mais escura, Ô professor, mas por que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhada nessa explicação? Vamos lá? Muito bem, galera. Temos aqui as duas situações, Então aqui na primeira, o cobre, uma placa de cobre numa solução contendo íons prata, o nitrato de prata, e aqui uma moeda de prata numa solução contendo íons cobre, no sulfato de cobre. Aqui vale lembrar que o cobre presente aqui na solução é o cobre 2, carga 2+, que em solução aquosa apresenta coloração azul. Então a solução é azul devido a esses íons cobres aqui. Ok?
lá na primeira situação, o cobre, por ser um metal mais reativo que a prata, ele consegue deslocar a prata, ele entra aqui no lugar da prata e a prata vai para o lugar do cobre, ok? E aí, galera, a gente percebe isso pela mudança de cor, porque começa a formar prata na superfície do cobre metálico, começa a formar prata e evidencia ali uma mudança de cor em cima da superfície, ok? E com o tempo, o cobre metálico vai entrar no lugar da prata na solução, e aí vai começar a formar íons cobre na solução, vai sobrar íons cobre ali, cobre 2, e com o tempo essa solução fica azul também. Lá embaixo, a prata não é mais reativa que o cobre, então essa reação não ocorre. Muito bem. Então é isso, galera. Aqui no cobre, por exemplo, o cobre é mais reativo que o íon prata, então ele está deslocando a prata da solução e está ficando no lugar da prata. Já aqui a prata, ó, na solução de cobre, ó, não mudou de cor. Por que não mudou de cor? Porque a prata é menos reativa que o cobre, que o íon cobre. Tá ok? Aqui, se vocês observarem bem, ó, ela começa escuro, mas depois ela começa a ficar prateado, ó. Começa a ficar prateado. Eu vou dar mais um tempinho para essa reação acontecer, para vocês verem o que acontece ao redor do cobre depois de um certo tempo. Vamos dar uns minutinhos. Muito bem, galera. Então, olha só. Deixei correr aqui 5 minutinhos, só para mostrar para vocês como fica aqui a placa de cobre. Olha lá. Começou a criar uma camada de prata em cima do metal cobre, né? No início ficou escurinho, né? Mas agora começou já a ficar com a cor acinzentada. Isso aqui é metal prata acumulado em cima da placa de cobre. Isso indica sim que o cobre é mais reativo que a prata. Aguardando mais 10 minutinhos após o final do experimento, dá para perceber aqui na solução onde está a placa de cobre que ela começa a ficar com um tom azulado, né? Isso porque, lembrando ali na explicação, os íons cobre saem da placa e passam para a solução. Ela chegou a assumir uma coloração quase igual da solução de sulfato de cobre da moeda de prata. Essa prata ela foi filtrada e esse resíduo de prata ele pode ser fundido depois para formar pepitas de prata metálica. Já na moedinha aqui, ó, a moeda ela não mudou de cor, ó. Ela ficou na solução esse tempo todo também e não mudou nada, não teve nenhuma alteração. Então isso indica o que, galera? Que a prata é mais reativa que o cobre. Desculpa, o professor Marcelo. O contrário, que o cobre é mais reativo que a prata. Se eu fizer isso com todos os metais aí, fizesse o mesmo tipo de experimento com todos os metais, a gente consegue montar uma ordem de reatividade, né? A fila de reatividade de metais. Essa fila de reatividade, galera, depende de muitas coisas, né? Se você usa ácido quente, ácido frio, né? Mas vamos dar uma olhada numa ordem de reatividade interessante? Vamos dar uma olhada. Muito bem, galera. Então aqui temos uma reatividade típica de metais, começando aqui pela família 1A, onde temos ali o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio. A família aqui do lado 2A, magnésio, rádio, bário, cálcio, alumínio, que são mais reativos, alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo e aqui no meio o hidrogênio, ok? Então esses caras aqui da esquerda do hidrogênio são os mais reativos, a família 1A é o mais reativo de todos e o chumbo, nesse caso, o menos reativo. Tá? Mas todos eles são mais reativos que o hidrogênio e reagem com ácido, ok? Já do outro lado, nós temos aqui os metais nobres, aqueles que não reagem com o hidrogênio. O bismuto, o cobre, o mercúrio, a prata, o paládio, a platina e o ouro. Tá? Esses à direita não reagem com ácido, ou pelo menos não com ácido clorídrico. Ok? Aqui, cobalto, níquel, estanho, chumbo são metais que reagem, mas reagem com ácido quente. Do alumínio aqui até o ferro, reage com ácido a temperatura ambiente, ácido frio. A família 2A
reage com ácido, né? Mas se você colocar em água quente, reage com água quente também. Então é mais reativo aí do que esses outros metais. E a família 1A, essa aí reage com água a temperatura ambiente. Colocou em água, vai ter reação. Bem, esses metais, né, o pessoal de vestibular gosta muito de memorizar, de usar frases para memorizar essa ordem de atividade. Hoje em dia não precisa, né, tem algumas informações que nos passam essa ordem, mas tem algumas frases que ajudam. Por exemplo, essa daqui. Ia, algumas meninas zangadas criaram feios coelhos ninjas sem problemas hormonais. Bicudo, o Guinho, agora pode pilotar automóveis. Nessa frase aqui, galera, as letras ali em vermelho, elas são relativas aí aos metais presentes nessa ordem, né? Então, se você memorizar essa frase, você consegue guardar aí a ordem de reatividade dos metais. Bacaninha essa ordem de reatividade, principalmente o pessoal que vai prestar vestibular, o pessoal gosta de memorizar, né, de usar frases aí para ajudar a memorizar a ordem. Não precisa hoje em dia, mas é sempre bom saber aí mais ou menos a ordem de reatividade dos metais. Estou pensando até em montar uma música aí, quem sabe eu não faço uma música e coloco aí no nosso canal um dia desses, tá certo? Pessoal, eu espero que tenham gostado da nossa prática de hoje, nosso experimento de hoje, e aguardo vocês no nosso próximo Com as Mãos na Química.